Olá, aqui é Filemon Oliveira e eu gostaria de agradecer a oportunidade da BSSP Centro Educacional, junto com a TV Classe Contábil, por estar aqui compartilhando com você um pouquinho sobre ajuste a valor presente, norma brasileira de contabilidade TG 12. Desde já, deixo aqui meu agradecimento também pela sua atenção e pela sua confiança de estar comigo aqui, compartilhando um pouco mais de conhecimento e principalmente crescendo junto e para que a sua vida profissional seja impactada com bons resultados. Bem, para mim é uma satisfação muito grande e eu começando aqui já quero explicar alguma coisa para vocês. Primeiro, minha sugestão é que você tenha também aí uma NBC TG ao lado para que você possa olhar, e outra é que eu vou levar uma questão um pouco mais prática, ou seja, eu quero trazer a você algo mais aplicável do ponto de vista prático, não tão teórico. Por isso, eu quero trazer aqui exemplos e vou pegar também aquelas perguntas que temos na NBC TG 12 lá embaixo, de uma vez para a gente ver o conteúdo aplicado desse material, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, nós vamos olhar aqui. A primeira situação é com relação a qual a diferença entre AVP e valor justo. Bom, a diferença entre AVP e valor justo, a primeira coisa está lá, né, nas normas internacionais de contabilidade, que valor justo é o valor por qual um ativo pode ser negociado e um passivo liquidado entre partes interessadas, conhecedoras do negócio, independente entre si, e a ausência de fatores que pressionem para a liquidação da transação caracterizem uma transação compulsória. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a seguinte: o valor justo é aquele valor que você compraria no mercado, sem nenhum tipo de interesse. Ou seja, aquele valor que está colocado à venda para que qualquer pessoa que tenha interesse compre ou que, enfim, que faça negócios. Não tendo ali partes interessadas, uma ligada à outra, coligada, controlada e afins. Tá? Então, aquele preço de mercado. O preço de mercado de uma geladeira ele vai ser aquele preço que está sendo ofertado, o valor justo na loja de uma geladeira é o preço que está ofertado lá, para que qualquer uma pessoa que chegar e comprar, ela vai ter ali à sua disposição. Tá bom? Já o valor presente já é diferente. O valor presente é algo que já foi contratado, ou seja, a estimativa corrente do valor corrente de um fluxo de caixa futuro no curso normal das operações. Então, quer dizer o seguinte, já está contratado, já está ocorrido o fato, nós já temos nessa ocorrência a taxa de juros que pode ser estimada ou explícita, implícita ou explícita, mas que nós precisamos de demonstrar na contabilidade pelo valor presente, ou seja, pelo valor de hoje, pelo valor que seria hoje liquidado aquela obrigação. Então, o valor justo, ele é o valor, como se a gente conhecesse ali um valor de mercado do bem, é o valor em que as partes liquidam sem ter ali, tendo um desinteresse entre elas. Tá? E o valor presente é um valor que já foi contratado, que já foi, por exemplo, já é devido e nós queremos saber o valor atualizado da dívida. O valor presente, o valor de hoje, se eu liquidar, quanto de juros eu posso descontar. Bem como também o contrário, um direito que eu tenho, que alguém tem um prazo e a hora que ele for liquidar esse direito comigo, eu posso diminuir ali o valor de juros embutidos dentro daquela operação. Então, isso é a diferença entre o AVP e o valor justo, tá? Normalmente, como funciona na contabilidade? A entrada do item é pelo valor justo e na descrição, a mensuração posterior pelo valor presente. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? Bem, o cenário A, que eu busquei lá, isso aí está lá no pronunciamento, a entidade efetua uma venda a prazo no valor de R$10.000. Observem bem essa situação. O valor, a venda a prazo no valor de R$10.000, tá? Então aqui, deixa eu pegar a caneta. Aliás,
valor de R$10.000, tá? Para receberem uma parcela única com vencimento em 5 anos. Bom, olha que coisa interessante. Eu vendi um bem agora, R$10.000, e a parcela única com vencimento em 5 anos. Nesse sentido, o que vai acontecer? Eu tenho um prazo de 5 anos para liquidar o meu direito de receber. Naturalmente, daqui 5 anos, os 10.000 não vale mais 10.000. Vale o valor, menos a inflação, menos uma série de outras situações que podem ser impactadas. Dentro desse contexto, então, o valor da venda de R$10.000, ele teria sido 6.200. Por que 6.200? Porque 6.200 agora, atualizando esse valor para o futuro, dá R$10.000. Eu trazendo os R$10.000 de lá da frente, lá daqui 5 anos para agora, eu tenho o valor de 6.210. O que equivale a um custo financeiro anual de 10%. Ou seja, a cada ano que passa, esse direito dessa minha venda, esse direito ele sofre um impacto de 10%, ok? Verifica-se que essa taxa é igual à taxa de mercado na data da transação. Então, a taxa de mercado é a mesma taxa que eu fiz para essa relação. No primeiro momento, a transação deve ser contabilizada considerando seu valor presente, cujo montante é R$6.200. Fazendo o que, Filemon? Eu vou reconhecer minha receita por 6.210, eu vou reconhecer o valor, o recebível pelo valor de 6.210 e assim sucessivamente. É registrado como contas a receber, em contrapartida de receita de vendas pelo mesmo montante. Nota-se que, nesse primeiro momento, o valor presente da transação é equivalente a seu valor de mercado, ou valor justo. É aquilo que nós falamos. No primeiro momento, o valor justo que é reconhecido. Após esse primeiro momento, aí nós vamos ter aqui a aplicação da técnica de ajuste do valor presente. Passado o primeiro ano, o reconhecimento da receita financeira deve respeitar a taxa de juros da transação na data da sua origem, ou seja, 10% ao ano. Então, fazendo com que, depois de um ano, o valor das contas a receber para fins de registros contábeis será de 6.830, independentemente das variações de taxa de juros do mercado. Por quê? Porque eu já tenho um contrato que em 5 anos eu vou receber 10. Desta forma, nós teremos essa situação. No primeiro ano, meu saldo 6.200. O saldo atualizado, depois, 6.830. Tá? 6.000... Opa! R$6.830. Aí depois nós temos 7.513. Por quê? Porque nós vamos reconhecer o valor. No primeiro ano 620, segundo ano 683, terceiro ano 751, quarto ano 827 e quinto ano 909. Então eu reconheço ano a ano essa receita financeira. E olha como é interessante. Porque aquele bem que eu vendi não era receita financeira, ele seria receita operacional. No entanto, como eu reconheço o AVP ele vai ser reconhecido como juros, ou seja, receita financeira com AVP. Essa receita financeira faz com que o meu saldo atualizado do meu cliente, ele passe a ser ano a ano reconhecido. Chegando então no último ano, com um saldo atualizado de R$10.000. R$10.000 vai ser o saldo da minha de contas a receber daqui 5 anos. Ao recolher, ou seja, ao liquidar esse ativo, o meu cliente vai pagar R$10.000. E ele pagando R$10.000, eu liquido meu ativo por R$10.000. Ok? Então, esse é o efeito que dá o ajuste a valor presente dentro do histórico da contas a receber. Continuando aqui,
A aplicação da técnica de marcação a mercado, já não mais reconhecendo pelo juros explícito, apenas para fins de referência em comparação, poderia ser ilustrada como uma situação na qual o juros saísse de 10% e fosse para 15% no fim do primeiro ano. Então, eu tenho um primeiro ano de 10% e no final do ano ele passa para 15% ao ano. Nessa situação, o valor justo do contas a receber, calculado mediante o valor presente, já não seria mais aquele valor de 6.210, mas seria o valor de 5.718. Por quê? Porque se aumentou a minha taxa de juros, o valor de receita financeira aumenta. Logo, o valor inicial dos meus contas a receber, ele diminui. Ok? E, consequentemente, a minha receita operacional também. Tá? Essa é a intenção dessa norma, essa é a forma que a norma se apresenta. Bom, caso seja aplicável o conceito de AVP a uma transação em que o momento deverá ser contabilizado, quais os reflexos contábeis depois do registro inicial de uma transação a seu valor presente? Olha que coisa interessante, porque os reflexos contábeis também vão ter reflexos fiscais, também vão ter reflexos tributários. Primeira coisa, o AVP deve ser calculado sempre no início da operação. Então, na venda, no crédito do empréstimo, enfim, sempre no início da operação, tá? Considerando os fluxos todos da operação, desde o tempo zero até o tempo máximo. Pode ser de 12 meses, 24, 36, 48, pode ser de 60, enfim, o tempo que for necessário aí dentro dessa transação, tá? Então, a segunda é a influência. Mas sobre a influência, eu vou trazer para vocês um exemplo no final que vai ilustrar muito bem a influência tributária, a influência fiscal e a influência contábil dentro desses registros. Depois, como deve ser definida a taxa de juros para fins de cálculo do AVP? Bom, há operações cujas taxas de juros são explícitas. Por exemplo, você vai realizar uma venda e já coloca, olha, 10% de juros. Bom, esses 10% de juros já está explícito. O contrato já traz, a situação já traz, tudo já traz esses 10% de juros. Então, ele já está explícito para essa forma. No caso em especial, tem contratos que não trazem isso de forma clara, isso se chama implícito. E aí eu preciso fazer um cálculo para identificar real juros, a real cobrança de juros dentro desse contrato. Em ambos os casos, é necessário utilizar uma taxa de desconto que reflita juros compatíveis com a natureza, o prazo e os riscos relacionados à transação. Isso significa que mesmo que o juro esteja explícito, ou mesmo que o juro esteja implícito, ele tem que estar coerente com a operação de mercado. É a operação que acontece ou que ocorre de acordo com a natureza de cada bem. Tá ok? Então, eu tenho que sempre fazer essa comparação entre a taxa de juros que eu estou utilizando e a taxa que o mercado está utilizando, a fim de fazer a melhor informação e o melhor reflexo na demonstração contábil. Nos casos em que a taxa é explícita, o processo de avaliação passa por uma comparação entre a taxa de operação e a taxa do mercado. Na data de origem da transação, nos casos em que a taxa estiver implícita, é necessário estimar a data de transação, considerando as taxas de juros do mercado, conforme anteriormente mencionado aqui. Tá? Mesmo nos casos em que as partes afirmem que os valores à vista e a prazo são os mesmos, o AVP deve ser calculado e, se relevante, registrado por definição. Valor presente é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro. Então, é como se eu estivesse trazendo esse valor ao longo do tempo, chegando nesse valor presente para que eu possa ter a melhor informação na demonstração. Sempre o foco é a demonstração contábil. Tá? Bom, aqui nós temos um fluxo de caixa, tá? E com dados aproximados. Nesse exemplo aqui, com dados aproximados. Então, por exemplo, teve um desembolso de 75
E aí eu estou trazendo aqui o conceito do fluxo propriamente dito, tá? Em X. Aí, ao longo do período, e esse período aqui que eu vou chamar, ele, para exemplificar futuramente, de X1. Tá? Esse aqui eu vou exemplificar de X. Aliás, desculpem, eu vou trazer esse período de X1. X1. O outro período de X2 e o outro período de X3. Tá? Então, X1, X2, X3. Nesse fluxo de caixa, eu tenho uma saída de 75, depois eu tenho aqui valores que vão se atualizando para 81, para 93 e chegando até 100 mil. Tá? Os juros nesse caso vai ser as diferenças. 75 para 81, 6. De 75 para 93, 12. Aliás, de 81 para 93, 12. E de 93 para 100, 7. Tá? Então, aqui está o nosso fluxo de caixa para exemplificar. Dentro desse fluxo de caixa, vamos identificar como seria o reconhecimento contábil. Reconhecimento contábil dessa transação está aqui. Primeiro, nós temos um caixa de 60 mil, que é a entrada. Lá em clientes, aqui um caixa de 60 mil com estoque de 60 mil. Lá em clientes, eu tenho 100 mil, que é o meu direito, meu recebível de 100 mil, tá? Mas esse 100 mil do cliente tem uma questão importante. Ele entra na receita bruta, que é a contrapartida, né? A contrapartida de 100 mil aqui, ó. Por sua vez, eu tenho um lançamento que é o de número 3, que ele traz 25 de AVP sobre receita bruta e 25 em juros a apropriar. Juros a apropriar. Juros a apropriar é uma conta de natureza passiva, que nós vamos reconhecendo esses juros ao longo do tempo. Bom, acompanhe comigo. Meu fluxo de caixa era de 75 mil. Fluxo de caixa de 75 por quê, Filemon? Porque foi a receita líquida de 75. Essa receita aqui, ó. Esse fluxo de caixa, ele veio dos 100 mil da receita bruta, menos os 25 mil do meu ajuste a valor presente. Então, o valor líquido presente é 75 mil de receita líquida. Tá? Então, sobre 75 mil de receita líquida, a minha primeira situação aqui é que eu vou demonstrar na minha DRE, eu vou demonstrar 75 mil de receita. No caso em especial, claro, baixando meu estoque de 60 mil aqui, tá? Reconhecendo o meu CMV, eu tenho um lucro no período de 15 mil, que é o lucro bruto. Lucro bruto de quê, Filemon? Da receita líquida de 75 menos o CMV de 60. Observe que nesse período, embora o CMV seja de 60, eu não tenho 100 mil, a diferença de 40. Eu tenho 75 para 60. Então, eu tenho 15 mil de lucro bruto. Por sua vez, nesse primeiro ano, que foram aqueles 6 meses restantes que eu chamei de X1, nesse primeiro ano que eu chamei de X1 ali, ele teve uma receita financeira de 6 mil. Essa receita financeira de 6 mil, ela vai ser reconhecida para fins de lucro antes do imposto de renda, de resultado financeiro. Observa que o lucro bruto, que reconhece a receita menos custos, foi 15 mil apenas.
6 mil foi receita financeira, porque ele estava embutido na minha venda efetuada de 100 mil. O lucro antes dos impostos, quando a gente fala de LALUR, lá no ajuste, olha a influência que ele tem no ajuste fiscal. Por quê? Porque o lucro antes do imposto de renda daria 21 mil, que é esse LAIR aqui. Só que eu fiz um ajuste de AVP na minha receita que diminuiu meu resultado em 25 mil. Só que para fins fiscais, esses 25 mil eles não podem existir. Então o que vai acontecer? Lá na minha adição do LALUR vai ser 25 mil. Eu tenho aqui a adição do LALUR 25 mil. Em compensação, eu tenho um resultado financeiro de ajuste de AVP de 6 mil no primeiro ano. Nesse contexto, eu vou excluir 6 mil aqui. Tá? O lucro real, portanto, é 40. E olha que interessante, o lucro real de 40 é exatamente a diferença entre os 100 mil da receita bruta, normal, sem o ajuste de AVP, menos os 60 mil de CMV, da 40 mil. Então, ali no LALUR, eu tenho a anulação total dos efeitos de AVP que estão aparecendo lá na minha DRE, ou na minha apresentação de resultado do exercício. Lá na parte B do LALUR, eu tenho uma exclusão futura. Por que exclusão futura, Filemon? Se refere aos 25 desse ajuste, menos os 6 que já foi ajustado nesse período. Então, no segundo ano, ou no ano 2, X2, eu continuo tendo o meu cliente aqui de 100 mil, tá? Eu continuo tendo meu cliente aqui de 100 mil, mas aqui, gente, eu também não estou considerando a separação, tá? Dos clientes a curto e longo prazo, é só uma questão de influência, porque, é claro, que esses 100 mil, se ele for depois do 12º mês, eu teria que separar isso a longo prazo e também aplicar o ajuste a valor presente nos recebíveis. Mas nesse caso aqui eu quero mostrar apenas a influência que estes valores têm ao longo do tempo e os ajustes necessários a serem feitos, tá? Então, como exemplificação. Então, se eu reconheço 100 mil de clientes aqui, no ano 2, observem que eu não tenho mais receita bruta, eu só tenho receita financeira. A receita financeira gera um lucro. Este lucro, ele é todo excluído e, portanto, o meu lucro real dessa operação é 7. Agora, é claro que eu tenho que levar em consideração outras coisas. Por exemplo, a minha receita bruta do primeiro ano, eu diminui ela em 25% para 75%, por conta do meu ajuste a valor presente. Só que o imposto calculado foi em cima de 100, não foi em cima de 75. Eu deveria, então, ajustar aqui o imposto calculado, eu deveria aqui ajustar a questão do PIS e do COFINS sobre a eventual depreciação que tenha nessa operação, ou eventual reconhecimento de custo que tenha, enfim, eu teria que ajustar para imposto de renda, para CSLL, como nós estamos fazendo, para PIS, para COFINS, para ICMS, entre outros, que daria diferença entre o fato contábil e o fato fiscal. Então, o ajuste a valor presente ele vai ser claramente influenciador das demonstrações de todos os tributos, seja ele tributo sobre renda, enfim, qualquer uma dessas tributações. Tá? E no ano do X3, eu teria aqui uma receita financeira de 7 mil, lucro de 7 mil na operação, no entanto, totalmente ali anulado, ele vai ficar com 0 e a exclusão já chegou a 0. Então, a partir do X3, não tem mais nenhuma aplicação naquele exemplo que nós demos, tá bom? Então, bom, gente, esta é uma forma de ver essa é uma forma de ver o ajuste a valor presente aplicado a itens do ativo, a itens do passivo, como eles serão demonstrados e a influência que ele tem, por exemplo, na parte fiscal do imposto de renda. Poderia ter aqui a influência também no ICMS,
como eu já falei, no PIS, no COFINS e nas demais operações, tá bom? Então, basicamente esse o nosso contato desse encontro. Lá em X4 a gente já tem tudo zerado. E aí, então, eu quero agradecer pela sua atenção. Aqui estão os meus contatos, as minhas redes sociais. E aí, qualquer coisa, eu estou à disposição de cada um de vocês. Eu espero também que tenha contribuído aí no seu pensamento, no seu pensar contabilidade para a sua vida profissional. Muito obrigado.